Olá, hoje a nossa aula vai ser sobre o quinhentismo. Na última aula nós falamos sobre o processo do classicismo e algo que nós comentamos bem interessante foi a respeito do contexto histórico do classicismo em Portugal. Falamos sobre as grandes navegações, que nesse processo de grandes navegações, né, os portugueses chegam ao Brasil buscando ali, né, novas riquezas, explorar novos territórios. Então, dentro do contexto histórico do quinhentismo, a gente vai ter, então, esse processo aí. Aqui no slide, vocês podem perceber, nessa parte do contexto, como eu já comentei, o classicismo em Portugal, que vai trazer, então, ali todas aquelas características que nós estudamos na última aula em relação a Portugal. E no Brasil, esse processo de descobrimento, que está aí entre aspas, porque, na verdade, foi um processo em que eles chegaram a uma terra que já existia, né, com toda a sua população, com toda a sua cultura, com ali formado já. Então, eles chegam nesse processo. E algo também interessante no processo do quinhentismo é a contrarreforma. Nós falamos que no processo humanista acontece a reforma protestante, que é o questionamento em relação à igreja. Quando esses dogmas, né, essas doutrinas, elas são questionadas, passa então ali a se ter um conflito, né, dentro da igreja, eles não aceitam, né, de forma pacífica tudo aquilo que está acontecendo, né, todos aqueles questionamentos, e começa esse processo de contra-reforma, que seria ali uma reformulação de algumas práticas da igreja, né, medidas para resgatar os fiéis que haviam se perdido ali ou deixado a fé católica no período, né? Então, esse processo de contra-reforma é algo no contexto histórico muito interessante aí para a gente compreender a produção literária desse tempo, né? Que aí acontece no Brasil no ano de 1500, por isso conhecido como quinhentismo. Em relação à produção literária, a produção desse período, né, desse tempo, se divide em duas principais, a literatura de informação e a literatura de catequese. Então, a literatura de informação tinha como principal objetivo a exploração da terra. Então, nós vimos que no classicismo, lá no Portugal, rolando, e essas pessoas queriam, então, desbravar outros territórios, né, enriquecer, buscar e explorar outros lugares. E eles faziam isso, né, de forma frequente e chegam dessa maneira também nas terras brasileiras. Então, o que foi essa literatura de informação? Ela foi ali formada, principalmente como está ali pela Carta do Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, mas também por outros documentos que falavam sobre a terra brasileira, sobre as riquezas. Então, diário de bordo, né, documentos ali que registravam o dia deles, né, ali o que eles faziam, o que eles tinham encontrado, as curiosidades. Então, tudo isso para informar a coroa portuguesa em relação ao que tinha no Brasil. E algo também interessante para a gente colocar é que não só os portugueses fizeram esse processo. Assim que os portugueses chegam, então logo se espalha, né, a questão de existir essa terra, e outros países também, outros locais se interessam por chegar ao Brasil também em busca dessas riquezas. E existe também essa documentação por parte de alemães, de espanhóis, né, de outros povos também, registrando aí as riquezas da nossa terra. Como o principal objetivo era a exploração da terra, então a gente vai ver essa carta com um tom descritivista, então descrevendo as riquezas que existiam no Brasil, e mais para frente a gente vai ver aqui um pouquinho dessa realidade, né, através de trechos da carta. Outro tipo de produção desse período, então, foi a literatura de catequese. Como o nome diz, uma literatura que visava o ensino, né, ali de dogmas, de práticas da Igreja Católica na época. E para quem que ia, né, esses ensinos, para quem era direcionado, qual era o público? Os índios, que era a população que aqui estava. Então, como a gente falou lá no contexto do processo de contra-reforma, uma dessas medidas era justamente enviar, junto com as embarcações, uma companhia que era chamada a Companhia Jesuíta, que faria esse trabalho de evangelização. Então, o principal objetivo era evangelização, era propagar a fé católica. E eles encontraram ali no índio, né, alguém que na própria carta diz que precisava ser salva.
Então, eles desconsideravam a cultura, né, a cultura indígena, aquilo que, as crenças, aquilo que eles acreditavam em relação à religiosidade, né, em relação a essa questão mais espiritual. Então, eles passam a influenciar e a trazer, né, a impor, na verdade, a cultura portuguesa, a religião portuguesa aos índios, né, que viviam no Brasil nesse período aí. O principal autor dessa época, tinham outros padres também, outros jesuítas, mas a gente tem aí como principal o José de Anchieta, padre José de Anchieta. Seguindo aqui, nós temos a produção literária desse período ainda, né, falando aí sobre essa questão da literatura de informação, literatura de catequese, a gente não pode dizer que essa literatura, ela é propriamente brasileira. Por quê? No Brasil não existiam ainda os autores, os artistas não existia ninguém, né, autor para escrever algo sobre o Brasil, sendo ele de natureza brasileira, de origem brasileira. Então, tudo que tem escrito desse período foi escrito por portugueses, por outros povos, não pelos brasileiros, que no caso eram os indígenas, então eles não tinham esse apuro intelectual, né, essa cultura de escrita, então nada foi escrito pelos indígenas, que era o povo realmente brasileiro da época, por isso que não se pode falar então de uma literatura brasileira, mas uma produção sobre os elementos do Brasil naquela época. Os registros centravam-se, então, nas riquezas. Se o objetivo eram as riquezas, né, o objetivo maior era explorar as riquezas do Brasil, então esses registros iriam se centrar ali. E o outro era no processo de catequização, que aí a gente vai ter a aculturação dos indígenas. A aculturação seria o processo de impor uma cultura a um povo que já tem uma cultura. Então, tiraria aquilo que eles já tinham culturalmente construído e incluiriam ali outro tipo de cultura, no caso a cultura portuguesa. Então, os índios, na época, sofreram aí esse processo de aculturação. Falando ainda da carta, né, de Pero Vaz de Caminha, então é uma carta muito importante para a nossa literatura, porque ela traz pelo menos 3 aspectos fundamentais no entendimento da nossa literatura. Primeiro, a parte literária, o aspecto literário mesmo, né, que seria a carga lírica. Então, o autor, Pero Vaz de Caminha, ele vai trazer uma escrita bem elaborada, né, com muitos adjetivos, por se tratar de algo que estava descrevendo, e a gente percebe ali todo um sentimentalismo envolvendo a produção da carta. Por isso que ela tem esse aspecto lírico, né, literário. O outro aspecto muito importante é o histórico. Então, a gente percebe que vai falar sobre a origem do povo brasileiro, por isso que é um período bem recorrente nos vestibulares, que apesar, além, né, de ele falar sobre a origem do povo brasileiro, ele vai, a partir daí, influenciar outros períodos literários a falar sobre esse período, né, esse achamento do Brasil, a origem do povo brasileiro, a falar sobre o modernismo é um exemplo, o próprio arcadismo, que também utiliza nas histórias ali, por exemplo, na obra Caramuru, falando sobre um dos portugueses que se afastam da embarcação, que se perdem na floresta, né, nas matas brasileiras. Então, isso vai servir de conteúdo para que outras produções literárias em outros períodos sejam produzidas, né? Então, a parte histórica da carta é muito importante, que a gente sabe elementos, né, informações sobre a terra primitiva, sobre o povo primitivo, aquilo que aconteceu nesse processo de colonização. E o outro aspecto muito importante é o aspecto linguístico, como vocês podem acompanhar aqui, né? Foi o primeiro texto escrito, o primeiro texto em terras brasileiras, né, que trazia o português de Portugal. A partir daí, a gente sabe que cria-se um dialeto para a comunicação entre os índios e os portugueses, a questão do tupi-guarani é bem forte nesse período, né, ali, para que os padres possam também fazer o processo de catequização. Então, a gente vê aí que também esse aspecto linguístico é muito importante, porque é uma carta que conserva ali a língua portuguesa, né, sendo escrita no território brasileiro, ok? Então, aqui nós temos alguns trechos da carta, para que a gente possa perceber a importância, né? Por que olhar para essa carta nos traz alguns aspectos, como eu falei, da questão do lírico, do histórico, do linguístico, né?
nesse trecho diz assim: ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo, assim pareciam bem. Então aqui ele está falando de quem? Se a gente olhar com bastante atenção, fala que essa é alguém que é pintado preto e vermelho, né? E aí fala sobre o corpo desse ser, e fala que pareciam bem. Então, ele está falando aqui do índio, claramente falando do índio, aquele que eles encontram, né, nesse processo de descobrimento. Também andavam entre 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas. Então, como que eles eram? Né? Eles estavam nus, eles não se vestiam, não pareciam mal. Entre elas andavam uma como uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega toda tingida daquela tinta preta, e todo o resto da sua cor natural. Então, aqui ele está enfatizando, né, como que o índio ele se portava, como que ele era, as cores que ele utilizava pelo corpo, as tintas, né? Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Então, o que ele está dizendo da pureza, né? Da ingenuidade, de como andar nu era natural para os índios. Então, era algo que para eles não tinha problema nenhum. E eles achavam curioso, né? Os portugueses achavam curioso essa questão deles andarem nus aí e não sentir vergonha e não ter nenhum problema nesse processo. Nesse outro trecho aqui, a gente vai perceber, olha só, de ponta a ponta é tudo praia palma. Então aqui ele está falando um pouquinho do território, né? Está falando das praias, está falando da terra brasileira. Muito chã e muito formosa. Então ele vai falar, é formosa, é uma terra boa para explorar, é uma terra propícia, né? Pelo sertão nos pareceu, vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Então ele está falando que é algo muito grande, né? De uma expansão muito elevada. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata. Então até esse momento eles ainda não estavam ali cientes das riquezas que ainda iriam encontrar, né, pela frente, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Então eles não tinham visto nada que pudesse ainda ser explorado, né, em relação à riqueza, a minérios. Mas ele diz assim que a terra em si é de muito bons ares. Então uma terra boa, né? Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, aqui o foco é o quê? Não são as riquezas ainda, porque eles ainda não tinham encontrado essas riquezas, né? Mas eles tinham visto primeiramente os indígenas. E eles olham para esse povo e veem assim, olha, esse povo vai ser um povo que precisa, né, da salvação. Então, a salvação seria o quê? Levar os dogmas, as doutrinas, o conhecimento da igreja em relação à espiritualidade, né, à religiosidade para esses índios. Então, aqui o enfoque é a catequização nesse trecho da carta aqui, ainda não é propriamente a exploração da terra, tá? Então, aqui a gente finaliza essa parte do quinhentismo no Brasil, retomando alguns pontos, então, a produção literária, basicamente, de informação, pelo próprio nome, a gente já percebe que a informação é sobre a terra, sobre as riquezas, sobre aquele que vivia aqui, no caso o índio, e o outro tipo de produção literária, literatura de catequese, que também tinha um objetivo bem pautado ali no processo de contra-reforma, né? Ali algumas medidas que a igreja tomou para que a fé não se perdesse, para que a igreja, de certa forma, se fortalecesse novamente após ali a reforma protestante. E os principais autores, então, a gente tem o Pero Vaz de Caminha, que vai escrever A Terra do Achamento do Brasil, e o José de Anchieta, que faz a parte, né, da produção de catequese. O que era essa produção de catequese? Textos teatrais, letra de música, poemas, cartas, tudo com conteúdo, né, evangelístico, tudo com conteúdo religioso, que falava dos santos, que falavam das práticas da igreja, que falavam de Cristo, então, que tinham ali uma carga religiosa muito grande. Esse período, como eu falei, a importância dele, qual que é? A origem do povo brasileiro, ok? Um beijo, até a próxima aula.